Hoje, 13 de fevereiro, celebramos o Dia Mundial do Rádio, um meio de comunicação que atravessa gerações, conecta pessoas e continua sendo companhia diária de milhões de brasileiros. E para falar sobre o encanto e a força desse veículo, eu recebo hoje um nome que carrega a história do microfone, o radialista Célio Marinho. Célio, seja muito bem-vindo. Que alegria receber você nessa data, falando justamente sobre aquilo que move a nossa vida, né? O rádio. Muito bem-vindo, Célio. Oi, Thaísa. Muito bom dia para você, Thaísa. Bom dia para todos os ouvintes do programa Encontro. Parabéns aí pelo sucesso do programa, viu, Thaísa? Obrigada, Célio. Sua voz ainda é mais bonita, viu? Aquele rapidinho no Minuto Agra, assim, né? Vamos ver agora ao vivo, né? Rapaz, que potência é essa? Eu vou começar já fazendo uma pergunta de bastidor. Tem alguma técnica, alguma estratégia para manter a voz assim bonita, potente e aveludada, assim, por tantas horas de programa, né? Você que faz 2 horas diárias de programa? Então, alguns colegas têm alguns remédios caseiros, alguns truques caseiros, vamos dizer assim, né? Uns usam mel, outros usam mel com limão. Posso falar uma coisa? Nunca usei nada, Thaís, acredita? Nunca usei nada, nunca Deus tomei nada. Deus te abençoe, Sério? Meu amigo, que bom saber disso, né? Um dia desse eu até fiquei rouco, né? Vim fazer o programa, né? Abri o microfone e falei, vixe, eu tô rouco, eu nunca fiquei assim, né? Mas foi um probleminha que tava tendo aí, como é que o pessoal fala, né? A virose? Uma virose. Eu falei, gente, essa virose me pegou, hein? Me pegou. Mas assim, só foi isso também, a primeira vez que aconteceu, e aí parece que a voz voltou mais assim, aguda, melhor. Quanto mais a gente vai fazendo locução, a idade vai chegando, Thaís, a voz vai ficando mais aveludada, né? Mais calejada, né? Ó o Cid Moreira, né? Trabalhou anos a fio, né? Verdade. Ô Célio, conta pra gente, você que já tem 30 anos de experiência no rádio, o que o rádio tem que nenhum outro meio de comunicação consegue substituir? Então, Thaísa, o rádio tem presença invisível, né? Invisível. A gente está aqui no estúdio, as pessoas ficam imaginando a gente, né? Ele não disputa a atenção com uma imagem, ele ocupa o coração pela imaginação, né? O rádio, ele acompanha, ele está no carro, na cozinha, na lavoura, no comércio. Ele não exige que você pare para vê-lo, né? Ele anda junto com sua rotina. E mais do que isso, Thaísa, o rádio é voz humana em tempo real. Ele carrega a emoção crua, verdade imediata, não há filtro, não há edição pesada. É a comunicação viva, Thaísa. Isso aí. Você costuma dizer que o rádio é a companhia, porque ele cria essa conexão íntima entre o locutor e o ouvinte. Conta pra gente, é isso mesmo? É assim que você se sente no seu programa, mesmo estando sozinho no estúdio, sempre acompanhado dos ouvintes? Realmente, é impressionante isso. Eu saio de casa às 4h40, 4h50 da manhã, e aí eu penso assim, será que vai ter alguém me ouvindo, né? Porque o rádio fala ao ouvido, né? Então a gente precisa do ouvinte. E quando alguém fala ao ouvido todos os dias, cria-se uma intimidade, Thaís. Então o ouvinte aprende o timbre, o jeito de sorrir falando da gente, né? O ritmo da respiração, e ele reconhece quando você está, inclusive, feliz, viu, Thaís? Feliz, preocupado, emocionado. O rádio, sem dúvida alguma, Thaísa, o rádio constrói vínculo pela constância. Ele é a rotina afetiva. Verdade. E em tempos de redes sociais, de vídeo, de advento de novas tecnologias, o que você acha que mantém o rádio vivo e forte? É interessante essa pergunta sua, Thaísa, porque muitos diziam que com a chegada, ou com o advento da internet, o rádio ia desaparecer. Só que não, tá? O rádio, ele é ágil, ele é simples e democrático. Ele não depende de algoritmo, por exemplo, né? Ele não depende de banda larga, ele depende de frequência e conteúdo relevante, né? Que é o que você traz no programa Encontro, né? Além disso, o rádio, ele soube se adaptar. Está no aplicativo, hoje mesmo, Thaís, eu divulguei bastante o nosso aplicativo, tem um monte de gente ouvindo a gente aí, viu? Ouvindo pelo aplicativo, pelo site, né? Então, o rádio, além do rádio ter essa potência toda que a gente está falando aqui, o rádio ele se adaptou a tudo isso, né? A aplicativo, a site, ele está no streaming.
mas sem perder essa essência, que é o quê? A voz, né? As pessoas gostam de ouvir a gente. É verdade, viu, Célio? Já que a gente está com a audiência nas alturas hoje nos aplicativos, eu quero aí desafiar os nossos ouvintes e internautas a enviarem alguma pergunta, um áudio aqui para o Célio Marinho, enfim, fazendo alguma pergunta, querendo saber, tirar alguma dúvida, saber alguma curiosidade do mundo do rádio, que com certeza o Célio vai responder. Nosso número é o 73999679030. Célio, agora uma pergunta assim de bastidor, tá? Você lembra do momento em que você percebeu que o rádio seria a sua missão? Aí você me emocionou aqui, viu? Tá vendo o poder do rádio? Olha a emoção, olha essa pergunta que você fez. Você me fez voltar aos meus 15 anos de idade, 1994, Monte Pascoal. Eu participei de uma peça teatral, inclusive o Fávero Moraes, né? Nós estudamos juntos lá em Monte Pascoal. Ele é filho de Monte Pascoal também, o Fávero Moraes, né? Monte Pascoal é um celeiro de locutores, viu? E aí, o que aconteceu? Nós estávamos treinando uma peça teatral e o Fávero chegou lá em casa com um microfone sem fio, né? Ele já era mais inteirado, né? Ele é um pouco mais velho do que eu, né? E ele já vivia nessa coisa de fazer locução. E ele falou, Célio, eu trouxe um microfone aqui pra gente treinar a peça teatral. Eu falei assim, como assim, microfone sem fio? Deixa eu ver aqui. Ele falou, sintonize na 88,8, aí era mais ou menos isso, né? O Dion ali do rádio. E quando eu sintonizei, Thaís, que eu ouvi a minha voz no rádio, eu me apaixonei. Falei, que é isso? Que bacana. Aí a gente pegou outros rádios, juntou ali, e todos os rádios estavam ali com a nossa voz, né? Eu sei que eu falei assim, ele tinha pegado esse microfone emprestado, inclusive. Nem era dele, viu? Falei, Fávero, me empresta esse microfone aqui pra eu ficar com ele um dia aqui. Não, Célio, não é meu não, tal. É do nosso colega Sinho, né? E o sonho de Sinho era ser policial, né? O Sinho se tornou policial e nós nos tornamos locutores, né? Mas tudo começou através dessa peça teatral. Eu me lembro que tinha até uma música que a gente treinava, né, a peça, né, fazia parte da peça, a música Pais e Filhos, né, de Legião Urbana. Quero até aproveitar e mandar um abraço para a professora Zumira, que na época ela treinou a gente nessa peça, e tudo surgiu aí, né? E aí eu pegava o microfone e ia para casa da minha irmã, né? Ela mandou um áudio para mim outro dia aí, e esse áudio, ela foi até interessante, que ela estava indo para Teixeira de Freitas e falou, meu irmão, tô lembrando aqui, ouvindo você, quando você pegava o microfone, sentava na janela e ficava ali falando o tempo todo, né? Só que eu não imaginava que um dia eu estaria realmente trabalhando em rádio, né? Porque eu imaginava assim... Para vocês de casa terem uma noção disso aí que o Célio acabou de falar, vou soltar esse áudio. Posso soltar o áudio aqui? Você me permite, Célio? Esse áudio da sua irmã, lembrando aí esse momento? Sério? Você tem esse áudio aí? Tenho. Vou soltar, hein? Pro pessoal de casa entrar nesse clima. Solta o áudio. Bom dia, Célio Marinho, meu irmão. Nós estamos na estrada e ouvindo você... e conversando sobre quando tudo começou. Lembra que eu tinha um som e você conectava o microfone nesse som, sentava na janela lá de casa e era o dia todinho você fazendo música, conversando nesse microfone. Foi onde tudo começou, não foi, meu irmão? Você é nosso orgulho, Célio. Nós admiramos e te amamos muito, viu? Ai, que homenagem linda, hein? Quem tem um irmão assim, que faz essa declaração de manhã cedinho, hein? Eu acho que você ganhou na Mega Sena. E eu tenho uma outra pessoa aqui no estúdio, tá bom, Célio? Que eu trouxe aqui pra também compartilhar um pouquinho desse início da sua história. Eu tô aqui com o Fávero Moraes. Sério? O Fávero tá aí também? Fávero tá aqui. A gente tava aqui lembrando um pouquinho, ele tava me contando também que foi fundamental para o seu início no rádio, né? Fávero, agora conte sua versão. Como é que foi que Célio Marinho entrou no rádio? No primeiro... E aí, Celião, como é que vai? Tudo bom, Fávero? Seja bem-vindo, cara. Primeiro o Célio vai ter que pagar o meu microfone, que ele quebrou, né? Eita! Eu acabei comprando esse microfone depois, viu, Fávero? Tá certo. Sueli, um abraço aí pra Sueli. Sueli que já me expulsou várias vezes, que a gente fazia bagunça lá com o microfone, né? A frequência era 88 na época. 88, cara, brincadeira. 88 a frequência. É algo extremamente importante. Eu também me emociono, Célio, quando a gente
quando eu lembro da nossa trajetória, que não foi fácil, não. Não, o interessante, viu, Thaís, é que o Fávero aí nós viemos estudar em Tabela, né? E aí ele estava naquela época de campanha política, na época era fita cassete, né? Ele falou, Célio, amanhã eu vou levar uma fita cassete na rádio, quer ir lá comigo para conhecer a rádio? Porque eu era louco para conhecer a rádio, né? Eu me lembro que eu liguei para falar com o locutor perguntando se fazia teste na rádio, nunca a rádio divulgou. Então, quando eu vi na rádio com o Fávero, inclusive, né, que ele veio trazer essa fita, aí o Fávero entregou a fita, bora. Eu falei, não, vou ficar aqui, eu quero conhecer a rádio. E ele foi, eu fiquei, e foi bom, porque o fato de eu ter ficado, viu, Fávero, essa parte você não sabe, eu conversei com o Evaristo Viana, né, que era um dos sócios da rádio, o Godofredo, que era o técnico que formava a equipe da rádio. Eu sei que com essa história, Thaísa, eles falaram que eu ia fazer um piloto. Eu falei, mas vou ter que pilotar o quê? Um avião? O que eu brinquei com eles, né? Não sabia que nem que era piloto, né? Então, assim, vindo ali de Monte Pascoal, não entendia bolhufas de nada de rádio. Eu sabia falar naquele microfone que o Fávero levou lá, mas rádio em si eu não sabia absolutamente nada, né? Então você aprendeu com os melhores professores, né? Fávero aqui também já ajudou. Aí foi esse intermédio, essa ponte sua entre o rádio e a comunicação. Na verdade, eu já tinha dito para ele, olha, no intervalo comercial a gente vai na Pataxós, rapidinho ali, que eu vou lhe apresentar para Idalício. Idalício era um dos coordenadores da campanha de Ivo Manzoli. E como eu tinha amizade com o Idalício, porque eu era o locutor de Ivo Manzoli, falei, Idalício, eu vou levar um amigo meu para fazer um teste na Pataxós. Isso na hora da Voz do Brasil e também era no intervalo de Célio. A Célio, fica aí que eu já estou indo. Aí Célio fez um teste com o Godofredo, era um cri-cri, ele era um cara perfeito. Godofredo trabalhou na Manchete, na Rádio Nacional, então e veio morar na Bahia, né? Porque lá em Brasília o clima pra ele não tava legal. O médico falou, vá morar no lugar, porque aqui você não vai passar bem. Aí a turma falava, sabe o quê? Célio, você tem a voz de Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Paulo Henrique Amorim de Nova York, lembra? E Célio ficava nessa. Ele ficava imitando, né, cara? E Jair Lombardi, né? Já era Lombardi. Ok, patrão. Porque no meu tempo, rádio era 80% era voz, não era conhecimento, não era isso, era voz. E quando eu vim fazer o teste, já aqui em Nápoles, que eu fiz aqui com o Sandro Borges, eu passei no primeiro teste, na sexta, na segunda eu já estava efetivado na Jacarandá. Porque eu passava, eu li um comercial, era voz. Em Brasília, 19 horas. Aí Sandro falou, epa, tá contratado. Aí Gedial gostou na época, gostou e eu estou até hoje. Eu já comecei falando em microfone em rádio. E estou até hoje, eu faço 32 anos, no dia 2 de maio deste ano. Eu estreiei na rádio chorando. Por quê? Eu era fã de Fórmula 1. Ayrton Senna tinha morrido no dia 1º de maio de 94. Esse dia eu estava na Fazenda Palmares, nem sonhava em trabalhar com rádio. Estava tendo uma argolinha lá, um negócio assim, veio a notícia, o locutor falou, não foi aquela tristeza, né? Mas é isso, o poder da comunicação, né? É o poder da comunicação. Mas nós temos uma trajetória, Thaís, e outro, né? Estudamos juntos, nascemos praticamente juntos. Estudamos até o segundo... São crias de Monte Pascoal. Nascido e criado em Monte Pascoal. Nascido e criado em Monte Nascido e criado ali. Jogando bolinha de gude, soltando pipa, jogando bola, é tanta coisa. O nosso rio, a nossa praia, né? Rio Caraíba. É verdade. Mas é isso, viu, Thaís? Segurando aquele microfone, percebendo que minha voz atravessava ali aquelas casas vizinhas ali em Monte Pascoal. De repente eu caí no rádio, vim fazer o teste, deu certo, gravei o comercial, me lembro o primeiro comercial que eu gravei, Fávero, foi o da gráfica Gondim, não sei nem se existe em Eunápolis hoje, gráfica Gondim. Existe, sim. Existe? E aí, na época, eu tava lixando aquelas gamelas, né? E aí, quando dava, assim, 2, 3 horas da tarde, o comercial passava. Eu desligava tudo, todo cheio de pó daquelas gamelas que vendem na beira da pista, né? Lixo, eu lixava 10 gamelas daquela por dia pra ganhar 10 cruzeiros, acho que era isso, 10 cruzados, negócio assim na época. Mas assim, e de repente eu vim fazer o teste na rádio, acompanhei o Fernando no estúdio, e quando você entende que alguém está ouvindo e confiando em você, ali nasce uma responsabilidade que vira propósito. Thaís, é isso. Fávero, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Fávero, ele é um baluarte aqui da Nova FM e vai ter entrevista com ele sobre o Dia Mundial do Rádio também no Instagram da Nova FM, tá, pessoal? Fica de olho aí que mais tarde nós vamos soltar esse Reels aí com uma homenagem ao Dia Mundial do Rádio, com Fávero Moraes, contando um pouquinho dessa relação dele com o rádio. Um abraço, Leão. Paulo Fávero, obrigado pela sua participação aqui, tá?
Joia. Vamos então, Célio, continuar a nossa entrevista, porque tem algumas perguntas aqui ainda. O rádio, ele fala com todas as classes sociais, desde as pessoas com maior condição financeira até as pessoas mais humildes. Como é que você enxerga esse papel de ter essa comunicação praticamente instantânea, mas também de muita responsabilidade por parte do comunicador? Bom, é muito, né? Quando você fala para todos, você precisa ter compromisso com a verdade, né? Com equilíbrio e com respeito, né? O rádio não é palco de ego, né? É serviço público permanente, Thaisa. E conta pra gente também, Célio, o rádio, ele o que marca muito é essa questão da utilidade pública, né? Várias vezes a gente dá aqui, por exemplo, situações de desaparecidos, às vezes a gente dá de uma campanha importante que está sendo feita para arrecadação de alimentos, para doação de sangue, fala de serviços públicos em relação, assim, a hora que vai passar determinado serviço, a abertura de determinada inscrição, ofertas de emprego. Como que você vê essa questão do rádio ter esse papel importante de ter utilidade pública? Sem dúvida, Thaisa, sem dúvida. O rádio, ele informa, né? Ele orienta, ele presta serviço, o rádio explica decisões públicas, ele alerta sobre o trânsito, sobre o clima, campanhas de saúde, ele organiza a comunidade, né? Então o rádio está em casa, no sítio, na chácara, no carro, enfim, você não precisa parar para ouvir o rádio. O rádio, ele é ouvido a toda hora, a todo momento, e a utilidade pública é importante. Então, imagine, a pessoa perdeu um documento, chegou aqui na rádio, olha, eu preciso encontrar o meu documento, e nossa, eu já fiz tanta locução assim, pra gente encontrar documento, fulano perdeu o documento nas imediações, tal, quem encontrar, por favor, entregar na recepção da rádio. Então, isso é utilidade pública, né? E quantos documentos foram encontrados através aí desse espaço de utilidade pública? É verdade. Teve algum momento em que você sentiu que o seu trabalho realmente mudou a vida de alguém? Sim, com certeza, e não é sobre fama, né, é sobre o impacto mesmo, né, quando alguém diz que uma palavra sua trouxe esperança, você entende que comunicação é responsabilidade social. E eu desafiei, né, alguns ouvintes aí a mandarem uma mensagem para você, Célio, enfim, fazendo uma homenagem ou alguma pergunta sobre alguma curiosidade do rádio, e já chegou o WhatsApp por aqui, tá bom? Sério? Vamos ver? Bacana, vamos ouvir então. Olá, bom dia. Bem, seu tio, aqui é sua sobrinha querida, que você tanto ama. Eita. Passando pra te dizer que eu te amo muito, sou muito orgulhosa de você, essa voz maravilhosa que só você tem, tá? Te amo muito, você mora no meu coração. Beijinhos. Reconheceu essa vozinha aí, Célio? Com certeza, Sâmia Marinho, linda, né? Minha sobrinha linda. Minha sobrinha que me deu mais 2 sobrinhos lindos, né? Sâmia, beijão, amei, tá? Emocionei aqui. Nós vamos agora, Célia, são 9h30, eu preciso fazer um breve intervalo comercial. Mas já a gente continua com essa entrevista, porque eu tenho mais 3 perguntinhas para te fazer antes dela acabar, tá bom? Tranquilo, eu tô aqui. E você de casa, fica aí ligadinha, não tira da sintonia não, porque esse papo vai começar e tem mais pergunta emocionante aqui no Gatilho, tá bom? Continue com a gente, o Encontro com Thaisa Moura volta já. Porque cimento tem que ser na Sal. O Encontro com Thaisa Moura está de volta aqui na Nova FM. Thaisa Moura. Voltamos aqui para mais um bloco do nosso programa, né? O Encontro com Thaisa Moura. E hoje nós estamos entrevistando um colega que ajudou a fazer a história da Nova FM e que tem uma história bonita com a rádio, uma relação muito bacana, o nosso amigo Célio Marinho.
Que bom continuar esse papo com você, meu amigo. Que bom, né, Thaisa? Que bom. Hoje inclusive, eu fiz a abertura do programa Café com Agro, lembrando, né, que hoje, 13 de fevereiro, é a data em que se celebra o Dia Mundial do Rádio. E olha que coincidência, né, Thaisa? Que coincidência bonita, né? Estamos juntos justamente pelo rádio, né? Esse companheiro fiel que acorda cedo com o Brasil, que informa, orienta e aproxima as pessoas, seja na cidade ou no interior, mais distante, a gente está sempre ali pertinho do nosso povo, né? Verdade, Célio. Célio, em 2011, a Unesco instituiu oficialmente o Dia Mundial do Rádio, reconhecendo a importância desse meio de comunicação para todo o mundo. Na sua visão, o rádio, ele continua sendo um instrumento democrático de informação? Do AM ao FM, do estúdio físico às transmissões online, o que mudou e o que permanece igual quando o assunto é democracia? Evolução do rádio, realmente, o rádio evoluiu muito, né? Tecnicamente, a gente pode dizer que o rádio evoluiu e muito, né, Thaisa? Bom, saímos do AM, né? Muita gente ouviu AM, né? E que significa, na verdade, amplitude modulada, né? E fomos aí para o FM, né? Com mais qualidade sonora, né? Inclusive, a 90.3 foi uma das primeiras FMs aqui da região. E hoje temos estúdios digitais, né? Transmissões online, o nosso aplicativo, né? Quem não baixou o aplicativo da Nova FM, baixa o aplicativo. E a Unesco, ela reconheceu oficialmente o Dia Mundial do Rádio em 2011, justamente por entender essa força global, essa evolução do rádio. Uhum. Célio, olhando para a sua trajetória de 30 anos no rádio, teve um momento que mais te marcou, daquele assim que você nunca vai esquecer? Olha, foram vários os momentos, né, que marcaram aí em 30 anos, né, 1995, nossa, passa rápido, hein? São muitos, né? Se eu for falar aqui, a gente fica aqui o tempo todo. Escolhe alguma cobertura marcante, algum compartilhamento de algum ouvinte, alguma presença. Tem muita coisa, mas talvez os momentos que eu percebi que o rádio não é apenas profissão, Thaís, é missão comunitária. Eu me lembro que foi criado, eu criei o programa Pauta Livre, né? Na verdade, eu acabei dando voz à população através do programa Pauta Livre, onde eu convidava as pessoas para falarem sobre as ruas, né, sobre o que estava acontecendo, se estava faltando energia ali no poste, né, como é que estava o mandato ali do prefeito da cidade, e as pessoas participavam. E a gente tinha também um quadro Faça Parte, onde a própria população, os próprios ouvintes, ajudavam as pessoas que vinham até o rádio pedir ajuda, né? Então, essa missão comunitária me marcou muito, né? Porque as pessoas, elas são muito solidárias, nossos ouvintes são muito solidários. Então, eu me lembro desse papel também importante, além da informação, e estar presente em acontecimentos históricos locais me marcou muito também, acompanhar evoluções da cidade, participar da vida das pessoas, isso com certeza constrói legado. É verdade, sem sombra de dúvida, também atuando, né, nessa vida, né, da comunicação aí há 18 anos, eu percebo assim, por exemplo, na minha carreira, as coisas que mais marcam essas campanhas, né, que a gente participa, essas coberturas para arrecadação de alimentos, arrecadação de sangue, arrecadação muitas vezes de roupas, a gente vê de como esse trabalho ele é importante para mudar a vida das pessoas e sem sombra de dúvida é isso que mais move um comunicador. Célio, agora para a gente encerrar, gostaria que você pudesse dar um conselho. A gente sabe que muitas pessoas elas idealizam essa profissão de radialista. A gente já sabe aí, né, os pontos positivos e os pontos negativos dessa profissão. Mas conta pra gente qual conselho você dá para quem está aí do outro lado das ondas aí e sonha um dia em ser radialista. Então, antes de dar esse conselho, né, eu quero falar aqui, Thaisa, sobre a importância de nós estarmos no microfone, que o tempo todo a gente está se emocionando aqui, falando, né? Porque às vezes a gente está aqui
falando, muitas pessoas estão se emocionando com a música que ouve, com uma palavra, né? E depois dos 30 anos ainda sinto aquele frio na barriga, né? Saudável, porque cada programa, Thaisa, é único, né? E cada ouvinte merece o melhor de nós que somos profissionais do rádio. Então, o conselho que eu passo para você, né, que sonha em ser radialista, né? É o básico, né? Estudar, né? Tem que estudar, tem que ler muito, tem que respeitar o ouvinte, né? Porque sem ouvinte a gente não existiria o rádio, né? E nunca entre no microfone desesperado, né? A voz tem poder, gente. Use com responsabilidade. Tá aí o conselho do Célio Marinho. Célio, e depois de muitos anos assim, você ainda se emociona? Você tem algum episódio recente que você se emocionou ou que ainda sente frio na barriga? Pois é como eu te falei, né? Saber que alguém está esperando aquela primeira palavra do dia, né? E ele vai falar, vai ter programa hoje, não vai ter programa hoje, e depois de 30 anos, realmente eu ainda sinto esse frio na barriga saudável, né? Porque realmente cada programa, ele é único. Verdade. Cada ouvinte merece o melhor. E exige uma preparação também, né? É isso aí. Uma pesquisa, enfim, não é aleatório. Antes da gente encerrar, dar o tchau pra você, eu quero soltar mais um áudio, que tem mais ouvinte aqui, 2 áudios. Sério? Fica dois à vontade. Áudios querendo aqui fazer perguntas e homenagens a você. E gente, bom dia. Benção, tio Célio. Opa, aqui é seu sobrinho Juninho, passando aqui para parabenizar todos vocês aí. Tá ótima a entrevista. Estamos aqui ligados na Rádio FM. Que legal, dia, Juninho. Irmão, beijão, meu sobrinho. Um abraço. Eu que sei, né? Ficava em casa, não aguentava mais de tanto ouvir você falar. Até discutia com você. Mas hoje eu tô vendo, né, seu total desempenho, né? E hoje... eu sou sua fã, você sabe, que te amo muito. E a sua fã realmente mesmo, é difícil falar, né? Não está mais aqui presente, que era nossa mãe, né? Que se foi. Que quando você saía daqui, ela contava os minutos para correr pro rádio, né? Para ouvir você falar. Mas que Deus tenha, né? Em bom lugar. E só tenho que te falar que te amo muito. Olha aí, pessoal, eu tô emocionada com o depoimento da sua irmã, Célio. Sua mãe era a maior fã, ficava sempre ali ligadinha. Esse tipo de depoimento realmente emociona, né? Porque traz vivo, né, no nosso coração, na nossa memória, na nossa voz, as melhores lembranças, as melhores recordações. A gente consegue perceber pelo seu respirar aqui o quanto essa mensagem, esse áudio te comoveu. E é muito importante saber que a história, né, e tudo que a gente vive, de quanto essas emoções e o quanto esse apoio familiar faz toda a diferença para quem está do lado de cá, não é isso, amigo? É verdade. Eu não sei se eu vou conseguir falar agora, né? Não tem problema. Eu não esperava por isso, né? Não esperava que minha irmã fosse falar, né? E principalmente da minha mãe, que foi a minha primeira ouvinte. Ela que me ouvia, né? Na época eu comecei no canto sertanejo. E é isso. E é isso, a voz, o rádio é voz, né, como a gente viu a voz da Sueli, como a gente ouve a sua todos os dias. O rádio é presença, o rádio é responsabilidade, é informação que atravessa distâncias e sentimentos. Célio, muito obrigada por compartilhar sua história conosco e por continuar mantendo viva essa chama da comunicação. No rádio a gente não se vê, mas a gente sente toda essa emoção, essa vibração. Feliz Dia Mundial do Rádio e feliz Dia Mundial do rádio e a você também, radialista, que tanto nos inspira, viu, Célio? Um bom dia pra você. Falou então, Thaís. É isso aí. O rádio é isso, né? É emoção, né? Chorei aqui um bocado, ainda bem que você continua falando aí. Sirliane, obrigado aos meus sobrinhos, obrigado a todos os ouvintes. O rádio é invisível aos olhos, mas é impossível ao coração. Né? Eu sou filho de Monte Pascoal, comecei no rádio em 1995 e até hoje, quando a luz vermelha acende, Thaísa, eu sinto que estou exatamente
onde deveria estar. Então, feliz Dia Mundial do Rádio, feliz a todos os locutores que estão nos ouvindo neste momento. Beijão, um abraço. Beijão, Célio. Ó, tem mais uma mensagem aqui, tá? Genilda, ó. Bom dia, eu sou ouvinte assídua da 9 FM. E até eu me emocionei com esse relato da irmã de Célio. Um abraço pra você também, Genilda. A gente também se emocionou de cá. Estamos aqui, enfim, tentando segurar aqui, mas a gente também ficou comovido com essa história impressionante e tão bacana. Célio, preciso terminar a nossa entrevista, já são 9 horas e 48 minutos. Tá certo. Mas antes eu vou soltar aqui agora, em homenagem a você, a música que mais te marcou nesses 30 anos de rádio. Sabe qual é? Solta aí, seu Ney. Quero ouvir. É essa? Acertei? Isso. Nossa. Acertei? Conta aí, vamos curtir então Acertou. Pais e Filhos de Legião Urbana, aí em homenagem a Célio Maria. Aí passa um filme na cabeça, vamos ouvir. Encontro com Thaisa Moura. E aí, Célio, te peguei de jeito aí na emoção, me conta. Ai, tô chorando até agora aqui, viu, mulher? Pelo amor de Deus, assim não vale não, hein? Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Encontro com Thaisa Moura. Mas diz que chorar é bom, né, Thaisa? De chorar é bom, né? Claro, lava a alma, né? É verdade. Ainda mais quando é por uma emoção boa, né? De recordação, muito de boa, lembrança, muito obrigado. de saudade. Quero agradecer a você, agradecer ao Paulo da Pé aí, né? Por ter cedido espaço, né? Pra gente falar um pouco da minha história e do rádio, né? Hoje, Dia Mundial do Rádio, né? Então, bacana. Isso foi muito legal. Muito obrigada por ter somado com esse programa de hoje, 13 de fevereiro.